Meu sogro colocou na cabeça de meu marido que vou falecer durante o parto. Meu marido e eu estamos esperando nosso primeiro filho, o que eu sabia que seria um assunto muito sensível, já que sua própria mãe faleceu no parto dele. Nos encontramos com um conselheiro matrimonial no início para conversar sobre as coisas, e ele jura que tem consultado seu próprio terapeuta 2 vezes por mês durante toda a minha gravidez. Não quero chamá-lo de mentiroso, mas tenho quase certeza de que ele não está indo ou não está falando sobre o grande problema. Ele e seu pai, uma parte extremamente ativa de nossas vidas, estão totalmente convencidos de que vou morrer no parto. Eles não admitem abertamente, mas o comportamento deles chegou ao ponto de me deixar constantemente estressada e desconfortável. Quando meu marido disse por favor, certifique-se de que seu seguro de vida está atualizado e eu gostaria que você se encontrasse com um advogado e fizesse um testamento, eu fiquei tipo isso é meio intenso, mas ok, se isso te faz sentir melhor. Quando meu marido me pediu para passar por todas as minhas posses e fazer um inventário do que eu gostaria que fosse guardado para o bebê versus o que eu gostaria que fosse devolvido à minha família em caso de falecimento, eu coloquei um ponto final e disse absolutamente não. Muito mórbido. De jeito nenhum. Meu sogro, que mora a algumas quadras de distância e janta conosco de 2 a 4 vezes por semana, começou a reclamar de como eu estava tornando as coisas difíceis para meu marido no caso de ele ser um viúvo de luto com um recém-nascido. Só quero acrescentar aqui que tive uma gravidez completamente sem complicações e não tenho motivo algum para pensar que vou morrer nas próximas semanas. Quando digo isso ao meu marido, ele me chama de paranoica, mas sinto que meu sogro quer que eu morra. Sua identidade de vida inteira nos últimos 35 anos tem sido um pai solteiro incrível, nunca namorou, teve amigos próximos ou mesmo hobbies, na verdade, e parece que ele está ansioso para poder orientar meu marido pelo que ele passou. Neste ponto, eu honestamente ficaria feliz em nunca mais ver meu sogro novamente, e certamente não o quero na sala de parto, especialmente porque ele me disse que estava firme sobre eu não ser permitida a ter uma anestesia epidural. Ele é uma presença dominante e sei que o que ele quer na sala de parto, ele conseguirá. Sei que as pessoas vão dizer as enfermeiras de parto não permitiriam isso, mas vocês não conheceram esse homem. Meu marido, além de apoiar seu pai em tudo, age como se a data prevista para o parto fosse minha data de falecimento, e se afastou completamente de mim. Cada minuto com ele é mórbido, estressante e um lembrete de que nosso casamento parece estar desmoronando. Não importa quantas vezes eu diga a ele que seu comportamento me deixa estressada e chateada, só piora, e eu não quero isso perto de mim enquanto estou concentrada em dar à luz. Eu devo ao meu marido deixá-lo me estressar e me chatear durante o trabalho de parto? A presença dele no nascimento é mais importante do que um parto seguro e saudável? Meu terapeuta diz não, mas toda essa situação tem sido tão estranha que sinto que preciso de uma perspectiva externa. Atualização. Esta é uma atualização muito esperada. Eu sei que preocupei todo mundo, e sou grata todos os dias por cada gota de preocupação que me foi dada. Vou ser completamente honesta, eu esqueci as informações de login da minha outra conta, e me preocupar com uma conta temporária do Reddit não era a maior prioridade na minha vida na época. Resumindo, tive uma linda e saudável menina, e me divorciei do meu ex-marido. Eu sobrevivi, obviamente. Para ir direto ao ponto, infelizmente eu estava certa sobre a minha suspeita de que meu ex não estava indo à terapia. Sentei-me com ele e coloquei firmemente o pé no chão sobre minha mãe sendo a pessoa de apoio na sala de parto ao lado dele, e que meu, graças a Deus, ex-sogro não deveria estar em nenhum lugar perto da sala de parto. Também fui muito enfática em dizer que eu ia tomar uma epidural e que meu ex-sogro não tinha voz em nenhum procedimento médico que eu pudesse precisar. Também disse a ele que estava buscando meu próprio terapeuta, já que as ações dele e de seu pai estavam me preocupando. Meu ex-marido não lidou bem com isso, para ser direta. Nunca o tinha ouvido gritar comigo daquele jeito, e isso me assustou um pouco. No entanto, minha raiva superou meu medo pouco depois. Ele me disse que eu não precisava de um terapeuta, que ele estava apenas tentando se preparar. Eu admito que perdi a paciência e disse a ele que eu não ia morrer. Não era minha culpa que o trauma do pai dele tivesse se enraizado na cabeça dele, e que ele precisava resolver isso sem descontar em mim. Ele gritou comigo que não precisava de terapia. Isso me pegou de surpresa, perguntei por que ele ia ao terapeuta e recebia conselhos sobre a minha morte se ele achava que não precisava. Sua expressão entregou tudo, e ele cedeu pouco depois. Acabou que não havia nenhum terapeuta. Era apenas o pai dele. Durante os horários em que ele deveria estar na terapia, ele estava com o pai. Ainda estou furiosa. No final, dei a ele uma escolha. Ele poderia ir para a terapia, ou eu estava indo embora. Eu já tinha tido bastante das ilusões deles. Ele escolheu recusar a terapia, e eu empacotei minhas coisas e fiquei com minha mãe. Naquele ponto, eu ainda não estava planejando o divórcio, eu tinha esperança de que poderíamos possivelmente consertar nosso casamento, por mais ingênuo que isso pareça. Mas meu ex decidiu que se não conseguisse me convencer a voltar, então iria convencer o pai e o resto da família a fazer isso. Tive que mudar meu número por causa da quantidade de assédio que eles lançaram contra mim. No final, foi apenas minha mãe na sala de parto enquanto eu dava à luz. Sou grata à equipe de enfermagem, elas foram um presente de Deus, e eu me senti segura de que nem meu ex nem seu pai chegariam perto da sala sem a minha autorização.
O divórcio ainda está em andamento, então não posso dar muitos detalhes sobre isso, mas tenho esperanças de que possamos chegar a um acordo de coparentalidade provisória. Meu ex não é um pai ruim, ele ama nossa filhinha. Mas nosso relacionamento acabou. E enquanto eu viver, meu ex-sogro nunca estará perto da minha filha. Vou concluir por aqui, tenho uma adorável pequenina puxando minha perna no momento. Estou viva, estou feliz, e tenho minha bebê nos braços. A vida é boa. Eu beijei a mãe da amiga da minha filha e estou feliz com isso. Minha filha tem 6 anos e conheceu sua nova melhor amiga no início do ano escolar. Sua mãe é uma senhora muito simpática. Elas não moram longe, então nós as convidamos para vir muitas vezes. Tornou-se algo regular nos últimos 2 meses tê-las conosco todos os fins de semana, tanto no sábado quanto no domingo. Ou levamos as meninas para algum lugar divertido ou ficamos em casa assistindo filmes, fazendo outras atividades. Eu passo muito tempo sozinho com ela. Podemos conversar por horas sobre qualquer coisa e, quando percebemos, o tempo passou voando. Então, as borboletas no meu estômago e o rubor toda vez que ela sorria começaram a me atingir. Eu tenho sido um pai solteiro em tempo integral por 3 anos desde que minha ex decidiu abandonar nossa filha. Então, namorar nunca esteve em minha mente. Elas passaram a véspera de Natal e o Natal conosco, o que levou a ficarem um final de semana todo. As meninas adormeceram no sofá assistindo Encanto e fiquei mais 1 hora conversando com ela. Tomei um pouco de vinho, então, é claro que soltei que ela estava linda naquele momento. Aleatoriamente, do nada. No final, acabamos nos beijando, então parece que deu certo para mim. Meu coração estava batendo tão rápido, tenho certeza de que meu rosto inteiro estava vermelho pra caramba porque de repente senti muito calor, haha. Nós dois estávamos sorrindo como idiotas. Antes de ir embora mais cedo, ela me deu um beijo na bochecha e, cara, eu só queria puxá-la para perto. Foi meu primeiro beijo em anos, com alguém com quem me sinto realmente conectado. Foi apenas um final de semana realmente ótimo. Estou muito feliz. Atualização. Não posso acreditar que estou dizendo isso, mas tenho uma namorada, pessoal. E deixe-me dizer, como um pai solteiro que geralmente está ocupado demais para namorar, isso não é nada menos que um milagre. Eu a convidei para sair e ela disse um entusiasmado sim. Foi emocionante. Estava nervoso. Jantamos na noite seguinte sem as crianças. Tenho que admitir que foi um pouco estranho. Sem crianças ali como distração e isso deveria ser romântico. No entanto, nós relaxamos. Então, simplesmente não queríamos que a noite acabasse. Depois do jantar, caminhamos por todo o bairro dela apenas conversando até começar a ficar realmente tarde. Ela estava tão linda que eu não conseguia parar de olhar para ela. Então, a noite passada com as meninas foi incrível, eu nem consigo descrever o quão feliz estava. Concordamos em não contar a elas sobre estarmos juntos por um tempo e sem demonstrações de afeto na frente delas. Então, mesmo que tenha sido difícil manter as mãos longe, ainda foi bom fazer o jantar, assistir filmes com as crianças e construir uma confortável fortaleza de travesseiros. Elas juraram que iam ficar acordadas para assistir a contagem regressiva da meia-noite. Elas dormiram antes das 11. As crianças dormiram. Então era meia-noite e compartilhamos nosso primeiro beijo de ano novo. Foi a melhor noite que já tive. Acabamos nos empolgando, mas sabe de uma coisa, não me importo. Foi incrível. Ficamos acordados a noite toda conversando depois. Falando sobre tudo. Vida, para onde queremos que as coisas vão. Certamente faz muito tempo desde que tive uma conversa íntima assim com alguém. Com certeza não nos arrependemos de ficar acordados a noite toda quando acordamos às 7 da manhã com as crianças brincando lá embaixo e pedindo café da manhã. Foi um dia tranquilo. Não consigo parar de sorrir. Para mim, isso é tudo que importa. Feliz ano novo para todos. Estou definitivamente ansioso por todas as possibilidades. Fui demitido depois de ter feito uma piada com a filha do dono da empresa. Isso aconteceu na sexta-feira. Passei o fim de semana todo afogando minhas mágoas, lamentando o fato de que tenho que começar a procurar um novo emprego. Explicar por que fui demitido do meu antigo emprego vai ser divertido. Estou digitando isso aqui para tentar organizar meus pensamentos na minha cabeça, porque agora está tudo bagunçado. Eu estava na empresa há 3 meses e ainda estava em período de orientação. Meu trabalho era vendas e publicidade. Como novato, me deram contas existentes para gerenciar, que consistia em fornecer atendimento ao cliente e convencer meus clientes a gastar mais dinheiro em publicidade. Todas essas contas já tinham suas campanhas publicitárias feitas, e se quisessem algo novo, a conta era transferida para um gerente de contas sênior que trabalharia com nossos publicitários para montar algo para o cliente. Eventualmente, eu esperava ter esse emprego, mas eu tinha que pagar minha cota provando que eu conseguia manter as contas existentes e convencê-los a gastar mais dinheiro primeiro. Tudo estava indo muito bem, até a semana passada, quando estávamos programados para ter nossa reunião trimestral.
Como éramos o principal escritório regional na área, todos os funcionários dos locais satélites vieram para o nosso escritório para a reunião. O dono da empresa raramente visita nosso escritório. Segundo meus colegas de trabalho, ele estava supervisionando a montagem de um novo escritório satélite no último ano. Mas, ele estava lá para a reunião, assim como sua filha deficiente, Amy. Um dos meus colegas me disse que Amy trabalha em um dos escritórios satélites e que eu provavelmente não teria muita interação com ela, mas deveria ser gentil. Isso parecia óbvio. Sou gentil com todo mundo, independentemente. Não vou afirmar ser um especialista na deficiência de Amy, mas parecia que ela tinha maneirismos infantis e lutava para se expressar. Ela também tinha algum problema com habilidades motoras. Vou descrever a única interação que tive com ela antes do incidente. Fui reabastecer meu café e Amy estava na minha frente, pegando seu café. Eu a vi lutando para adicionar condimentos e colocar a tampa, então perguntei educadamente se ela precisava de ajuda. Ela agradeceu, disse que sim, e me deixou terminar de fazer. Enquanto eu estava fazendo, ela disse que odiava café, mas o pai a fazia beber porque ela tinha que, em voz alta, ficar sempre alerta. Eu sorri, disse que isso era definitivamente importante, e entreguei o copo a ela. Ela me agradeceu novamente e voltou para o escritório onde seu pai estava usando, onde ela tinha estado a maior parte do dia. Eu me senti como se tivesse sido um bom samaritano e segui em frente. A maior parte do retiro são exercícios de construção de equipe. Antes do incidente, a Amy só participou da corrida de quebra-cabeça, onde os grupos montam quebra-cabeças sem a imagem da caixa para ver qual equipe consegue terminar mais rápido. A Amy não estava no meu grupo, então não tive nenhuma interação com ela lá. Nenhum dos nossos times ganhou. O grande evento, e o que todo mundo parecia mais animado, foi a última atividade do dia. Nosso chefe nos deu uma lista de potenciais clientes, e nós deveríamos selecionar 3 como grupo, e montar algo para atrair o cliente. Nos disseram que seríamos julgados pela nossa criatividade. Meu grupo explicou que poderíamos fazer fotos, slogans, jingles, o que quiséssemos. Cada pessoa esperava trabalhar em um individualmente e depois trabalhar com o grupo para aprimorá-lo antes de apresentá-lo a todos. Era meio importante porque em retiros anteriores, haveria clientes na lista que o dono já estava quase trazendo a bordo, e se você impressionasse o dono, poderia conseguir essa conta. Eu fui com um jingle, rimava algumas palavras e gravei. Era bobo, mas se encaixava na marca. Meu grupo me deu algumas dicas, fizemos algumas melhorias e gravei o produto final para submissão. Ajudei minha equipe com seus projetos até o momento de entregar tudo. Depois que tudo foi entregue, nos reunimos na grande sala de conferências para criticar uns aos outros. O dono passou por eles um por um. Se fosse uma imagem ou storyboard, ele a colocava, lia e fazíamos comentários. Bom ou ruim? Havia alguns que eram ótimos e recebiam muitos elogios, e alguns que eram realmente ruins, que riamos como grupo. Você podia perceber que os gerentes de contas sênior não se importavam muito com o exercício ou não colocavam muito esforço em suas apresentações. Ninguém parecia ficar chateado ou ofendido, independentemente do feedback. Quando meu jingle foi tocado, recebeu muitos comentários, nem todos bons, e eu aceitei o feedback com um sorriso. Depois de receber meu feedback, me senti um pouco mais à vontade para compartilhar meus pensamentos sobre outras apresentações. Eu dei o que achei ser um feedback valioso para alguns produtos, e de alguns outros e então um desenho bastante grosseiro foi colocado para a mesma empresa que eu tinha escolhido. Imediatamente, brinquei dizendo bem, pelo menos meu jingle foi melhor que isso. Será que foi desenhado por uma criança de 3 anos? E ri. Silêncio absoluto. Fiquei realmente confuso porque muitas pessoas tinham feito piadas e todos riram. Em vez disso, algumas pessoas me olharam como se eu fosse nojento e o dono disse bem, se você não tem nada de bom para dizer, é melhor ficar calado. Então, meu chefe se aproximou de onde eu estava sentado e disse que eu precisava ir para minha mesa. Agora! Eu percebi enquanto estava juntando minhas coisas que a filha do dono estava vermelha e começando a chorar. O exercício de construção de equipe havia terminado para mim. Voltei para minha mesa e comecei a perceber que o desenho deve ter sido feito pela filha do dono. Não houve aviso ou nada assim. O dono não revelou quem montou o que estávamos olhando até depois de algumas críticas. Talvez eu devesse ter sabido? Todo mundo estava brincando e se divertindo até aquele ponto. Alguém tinha um desenho bem ruim que foi rido. De qualquer forma, me senti terrível. Assim que o evento terminou, me aproximei do meu chefe para pedir desculpas. Ele disse para esperá-lo em seu escritório. Resumindo a história, fui demitido. Meu chefe disse que, como eu ainda estava em treinamento, ele decidiu que eu não era adequado para a empresa, então era melhor me dispensar agora. Ele não disse diretamente que fui demitido por zombar do desenho dela, mas isso é literalmente a única coisa pela qual já fui repreendido. Meu trabalho, até aquele momento, havia sido elogiado.
Não tive muito tempo para processar isso porque meu chefe já havia chamado a segurança, que apareceu bastante rápido, e me escoltou até minha mesa para pegar minhas coisas antes de me escoltar para fora do prédio. Uma hora depois, recebi uma ligação de um dos meus ex-colegas de equipe, que perguntou se eu queria me juntar à equipe para uma bebida uma última vez. Eles precisavam depois do retiro, e se sentiram mal por não terem me avisado. Eu não estava me sentindo bem para isso, mas queria tentar entender a situação toda, então fui ao bar. No fundo da minha mente, eu estava pensando que, como estou prestes a começar a procurar um novo emprego, algumas referências de ex-colegas de trabalho não seriam ruins, já que definitivamente não conseguirei uma do meu chefe ou do dono da empresa depois de tudo o que aconteceu. A equipe explicou que a Amy vai a todos esses retiros e sempre faz algum desenho grosseiro assim. Todo mundo meio que sabe que deve dizer coisas boas sobre isso e seguir em frente. Um dos meus colegas disse que, uma vez que você vir um dos desenhos dela, sabe como agir. Bem, eu não sabia, e ninguém me avisou. Comecei a ficar bastante chateado por ser uma coisa conhecida e todo mundo saber, menos eu, mas o que eu poderia fazer? Eu já tinha estragado tudo e isso me custou meu emprego. A equipe também compartilhou mais sobre a Amy. Aparentemente, ela trabalha em um dos escritórios satélites, mas não faz realmente nada. As pessoas responsáveis pelo escritório tentam arrumar coisas para ela fazer porque ela fica chateada quando está entediada. A equipe disse que, pela forma como as pessoas que trabalhavam lá descreviam, elas eram basicamente a babá dela para que ela não incomodasse o pai o dia todo quando ele passava a maior parte do tempo lá. E depois que ele seguiu em frente para estabelecer o novo escritório satélite, ele não a levou consigo porque ela gostava de todos os amigos que tinha naquele escritório. Eles também disseram que o pai dela havia pedido para alguns caras solteiros no escritório para saírem com ela, o que parecia bastante inadequado para o RH, mas ele é dono da empresa. Minha equipe disse que a Amy quer desesperadamente um namorado e quer se casar, o que ela fala o tempo todo. O consenso parecia ser que não há como ela realmente entender como funcionam os relacionamentos ou o casamento, e provavelmente foi o pai quem colocou essa ideia em sua cabeça para começar. Um dos meus colegas de equipe brincou que não era um mau negócio, porque quem se casasse com ela herdaria a empresa, já que ela é a única filha do velho. Eu não estava realmente no clima para piadas naquele ponto depois de perder meu emprego por uma, então disse a eles que precisava ir. A única coisa boa é que meus ex-colegas de equipe disseram que ficariam felizes em me dar uma referência, se eu precisasse, já que se sentiram muito mal por não me avisarem sobre a situação da Amy desde o início. Ah, e a cereja no bolo? A Amy me enviou uma solicitação de amizade no Facebook durante o fim de semana. Não aceitei. Já a incomodei e isso me custou meu emprego. Parte de mim quer aceitar, pedir desculpas e bloqueá-la, mas não tenho certeza se estou pronto para isso também. Vou tirar alguns dias para me recompor e depois enviar meu currículo por aí. Edição. Depois de ler todas as respostas, incluindo várias mensagens diretas, e conversar com um amigo próximo, decidi que vou aceitar o pedido de amizade. Farei uma atualização se houver algum tipo de conversa. Planejo começar com um pedido de desculpas. Se ela responder, ótimo. Se não, pelo menos terei a consciência tranquila sabendo que fiz a coisa certa. A atualização. Primeiramente, obrigado a todos que me fizeram rir. A primeira vez que alguém brincou sobre eu aceitar o pedido de amizade, casar com a Amy e me vingar herdando a empresa me deixou desconfortável. Na terceira vez que vi isso mencionado, não pude deixar de rir. Muitos de vocês me deram bons conselhos. Agradeço àqueles que falaram sobre ação legal e quais opções eu tinha. Infelizmente, eu ainda estava em período de orientação na minha empresa, que é como um período probatório. Durante esse tempo, eles podem me demitir por qualquer motivo. Eles poderiam me demitir por estar usando meias da cor errada, se quisessem. Eu tive que assinar um acordo para ser contratado que declarava que eu entendia isso. Legalmente, não há nada que eu possa fazer. No final das contas, decidi sair para beber com um bom amigo, conversar e ver o que ele faria. Dave é meu melhor amigo desde que estávamos na escola primária. Provavelmente passamos mais tempo juntos do que alguns irmãos de verdade. Dave estava firmemente do lado de aceite o pedido de amizade, peça desculpas e limpe sua consciência, cara. Vou pegar mais uma rodada de doses para nós. Ele me conhece melhor do que ninguém, e sabe que a culpa me consumiria vivo. Eu postei aqui porque isso me incomodou. Decidi seguir seu conselho, e de todos aqui que me incentivaram, especialmente aqueles que me mandaram mensagens diretas. Então, foi isso que eu fiz. Aceitei o pedido de amizade. Imediatamente mandei uma mensagem para Amy. Eu disse que não deveria ter feito aquela piada sobre o trabalho de ninguém, que foi algo pouco profissional, e que sentia muito. Levou um tempo para ela responder, mas quando finalmente o fez, ela agradeceu pelo meu pedido de desculpas, mas disse que me enviou o pedido porque queria pedir desculpas já que perdi meu emprego por causa disso. Eu disse que ela não me devia desculpas, e houve outra pausa longa antes dela perguntar se poderia colar algo para mim.
Eu não tinha certeza do que era, mas disse que ela poderia. Ela colou uma mensagem genérica, mas claramente passou um tempo nisso. Não quero digitá-la palavra por palavra, mas vou parafrasear. Olá, meu nome é Amy. Por favor, me perdoe se eu demorar para responder. Sofri um ferimento cerebral quando era pequena e levo um tempo para digitar as coisas. Havia mais detalhes, mas isso é o básico. Eu respondi, dizendo que não havia problema, e que ela poderia levar o tempo que precisasse. Amy e eu acabamos trocando mensagens até quase 3 horas da manhã. Não nos apaixonamos. Não vamos sair juntos. Não vou casar com ela por vingança para herdar a empresa do pai dela. No entanto, acho que gostaria de ser amigo dela. Não porque sinto pena dela, mas porque ela é uma pessoa genuinamente legal e honestamente, todo mundo deveria ter alguns amigos assim. Passamos muito tempo falando sobre ela. Essa foi a direção que tomamos na conversa, então fiz perguntas, já que ela parecia confortável em falar sobre isso. Amy sofreu um acidente de carro quando era criança. Ela estava no carro com a mãe e foram atingidas por um motorista bêbado, voltando de uma festa de aniversário de um de seus colegas de classe. Sua mãe não sobreviveu e Amy sofreu um ferimento cerebral que afeta suas habilidades motoras. Por causa disso, é difícil para ela falar e fazer coisas simples como se vestir, fazer café, etc. As pessoas assumem que ela tem deficiência mental. Ela foi colocada em educação especial por causa disso, mas trabalhou muito e se formou no ensino médio. Ela até queria ir para a faculdade, mas o pai não achava uma boa ideia. A vida dela tem sido difícil porque é difícil se comunicar com as pessoas. Quando ela consegue formular uma frase completa, a conversa já acabou. Ela pode digitar lentamente, mas a maioria das pessoas não quer digitar quando estão cara a cara. Ela admitiu até que, quando não está no trabalho, às vezes carrega um tablet e finge ser muda, porque é mais fácil assim. Eventualmente voltamos ao desenho e minha péssima resposta a ele. Ela não ficou tão ofendida com minha resposta, porque ela assumiu que eu não sabia. Ela ficou chateada principalmente porque sabia que o inferno estava prestes a se soltar e ela não tinha como se comunicar com ninguém. Ela ficou muito chateada quando descobriu que fui demitido e tentou falar com o pai, mas ele não quis ouvir. Ela está totalmente ciente de que muitas pessoas na empresa apenas fingem ser legais com ela porque ela é filha do dono, mas ela tem alguns amigos no escritório satélite onde trabalha que entendem melhor sua deficiência. Ela fica frustrada porque não consegue realmente contribuir com nada, mas fica feliz quando consegue encontrar tarefas para ela fazer. Pode levar o dia inteiro para fazer algo que outra pessoa poderia fazer em algumas horas, mas é melhor do que ficar entediado o dia todo. Ela sabe que é um fardo e um incômodo para o pai quando ele está por perto, mas ele é o pai dela e ela o ama. Ela deseja todos os dias ser uma filha de quem ele pudesse se orgulhar, em vez de um fardo. Ela tenta falar com ele por e-mails e mensagens de texto, mas geralmente ele não responde. Se estão no mesmo local, ele simplesmente vai até ela e responde verbalmente, o que é frustrante, porque se torna uma discussão unilateral com ela incapaz de fazer mais do que dar respostas simples de uma palavra como sim ou não. Ela também me agradeceu novamente por ajudá-la com o café. Ela disse que quando era mais jovem, tentava fazer tudo sozinha e ficava brava quando as pessoas ajudavam, mas agora aprendeu a apreciar os poucos que o fazem. A maioria apenas fica lá e olha para o lado, fingindo esperar pacientemente que ela faça sozinha. Estava ficando tarde para nós dois naquele ponto. Muito tarde. Leva muito tempo para ela responder as mensagens. Há erros de ortografia. Eu entendo porque alguém poderia presumir que ela tem deficiência mental. Eu mesmo me referi a ela em meu primeiro post como tendo maneirismos infantis, o que foi um mal-entendido da minha parte. Quando ela tenta forçar palavras rapidamente ou enfatizar algo, ela fica muito alta, o que a faz parecer uma criança animada em vez de um adulto tentando ter uma conversa. Encerramos nossa conversa ontem à noite concordando em conversar novamente em algum momento. Ela perguntou se eu tinha assistido ao primeiro episódio de House of Dragon ainda, o que eu fiz, e ela perguntou se eu gostaria de falar sobre isso depois que ela assistir. Eu disse a ela que adoraria. Então é isso, essa é a atualização. Desculpe aqueles que esperavam que eu roubasse a empresa do pai dela. Definitivamente não vou fazer isso. Conversar com a Amy me fez sentir muito melhor, porém, não sei como vou lidar com toda essa história de demissão em minha próxima entrevista, mas alguns de vocês sugeriram que eu apenas deixasse um intervalo no meu currículo, e talvez eu faça isso. Duvido que haja atualizações futuras, mas pelo menos isso tem um final mais feliz do que meu primeiro post. Atualização. Conversei com a Amy novamente ontem à noite. Ela adorou House of Dragon. Conversamos sobre alguns personagens e a Amy percebeu algumas coisas que eu não percebi, então vou ter que assistir ao primeiro episódio de novo em algum momento. Eu não estava realmente no estado mental certo da primeira vez que assisti de qualquer maneira, devido a tudo o que aconteceu. Algumas coisas que conversamos ontem à noite foram sobre mim.
Não vou entediar vocês com todos os detalhes, porque não sou tão interessante, mas a Amy é uma santa. Ela passou um tempo pesquisando empregos para mim e teve várias opções interessantes para eu verificar. Decidi dar uma respirada pelo resto da semana e depois iniciar a busca por emprego na segunda-feira. Descobri algumas coisas interessantes sobre a Amy. Atualmente, ela mora sozinha na maior parte do tempo, na casa em que cresceu. Seu pai ainda tecnicamente mora lá, mas ele geralmente fica em um apartamento perto do escritório satélite mais recente. A Amy acha, e realmente espera, que ele tenha uma namorada, mas ele negou quando ela perguntou. Ele paga as contas e tudo mais e visita periodicamente. Ela também tem uma cuidadora que vem uma vez por semana para ajudar conforme necessário, mas a Amy diz que realmente não precisa porque pode pedir tudo o que precisa online. Parte da razão pela qual ela passou o dia inteiro no escritório do pai durante o retiro foi porque sente falta dele. Comecei a pesquisar sobre dispositivos de comunicação alternativa, e parece que pode haver alguns aplicativos que ela pode usar, o que vou mencionar, já que basta um download rápido que talvez possa ajudá-la. Obrigado a quem mencionou a Western Governors University. Parece ser o tipo exato de programa que a Amy precisa para a faculdade, já que ela pode ir no seu próprio ritmo, e embora a escola pareça projetada para aqueles que querem obter o diploma rapidamente, também permitiria que ela levasse o tempo que precisasse. Não sei muito sobre a situação financeira dela como um todo, mas ela mencionou que recebe uma mesada do pai, que é o salário dela por trabalhar. Parece que ele apenas a paga através da empresa e chama isso de sua mesada. Não perguntei muito, mas vou mencionar a universidade em algum momento e deixar que ela decida se é viável. Estou supondo que ela tem alguns meios financeiros, seja através do pai, ou economizando sua mesada, porque ela mencionou que doa e faz voluntariado em um abrigo de cachorros. Isso foi um acordo com o pai dela quando ela pediu para adotar um cachorro, porque ele não achava que ela poderia cuidar dele adequadamente. Eu estava pensando em adotar um cachorro eu mesmo, ou pelo menos estava, antes de ser demitido. A Amy sugeriu que eu passasse pelo abrigo quando ela estivesse lá, e ela me ajudaria a escolher um, se eu decidisse fazer isso. Então é isso, acho que agora tenho uma amiga e talvez eu arrume um cachorro. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse.